Olá, boa tarde. Agora são 12h44 e a gente segue com a nossa cobertura especial das eleições 2020. Vamos ao vivo para a sede do TRE falar com a Marcela de Lima. Oi, Marcela, já tem um balanço por aí? Boa tarde. Oi, Nádia, boa tarde a você, muito boa tarde a todos. Sim, um balanço já foi divulgado. Quem vai adiantar para a gente esses números é a coordenadora das eleições 2020 aqui no Ceará. Muito boa tarde. Quantas urnas já apresentaram defeito? Foram 39 ocorrências, 20 delas resultaram em troca, sendo 13 aqui na capital. Quais os principais motivos? Problemas na impressora, no terminal do eleitor e do mesário e bateria interna. Alguns eleitores estão reclamando que estão tendo dificuldade para acessar o e-título quando chegam no local de votação. Qual procedimento deve ser seguido? O problema no acesso ao e-título foi devido a muitos acessos simultâneos. A informação que a gente teve do TSE, porque estão sendo mais de 400 mil acessos simultâneos. O eleitor tem um pouquinho de paciência, tenta de novo que ele vai conseguir. E quem ainda não foi ao seu local de votação, pode, então, inclusive, levar um documento com fotografia, né? Sim, se o eleitor não conseguiu baixar o e-título, ele pode apresentar um documento oficial com foto. Além disso, tem eleitor também que está reclamando em relação ao local de votação. Quando chega para votar, descobre que o local foi mudado. O que esse eleitor deve fazer? Isso foi muito divulgado. Mais de 850 mil eleitores mudaram a sessão eleitoral, mas ele não mudou de local de votação. Nós teremos auxiliares de divulgação no local informando para orientar o eleitor. Além disso, quem é deficiente visual, que chega na cabine e faz sua votação, deve ouvir por um fone a confirmação de qual número ele votou. Mas tem eleitor com deficiência visual que não está conseguindo ouvir esse número. Qual o procedimento? Olha, é possível o eleitor aumentar ou diminuir o áudio. Isso é um recurso novo, como também ouvir o nome do candidato. Basta que ele peça orientação ao mesário. Obrigada, então, pelas informações. A gente lembra que o eleitor pode votar até às 5 horas da tarde. Nádia? Obrigada, Marcela. E a Polícia Federal divulgou há pouco um balanço sobre as ocorrências registradas nesta manhã. Almir Gadelha tem as informações. Oi, Almir. Qual o balanço? Boa tarde. Olá, Nádia, boa tarde para todo mundo. Então, eu estou aqui na sede da Polícia Federal, que fica na Borges de Melo. Acabou de acontecer uma coletiva e nós vamos falar de vários casos, dentre eles o transporte irregular de eleitores que estavam saindo aqui de Fortaleza e também um caso de um taxista que estava fazendo propaganda irregular. Nós vamos conversar agora com o delegado Paulo Henrique Oliveira Rocha, que é delegado aqui da Polícia Federal, responsável aqui pela coletiva também. Vamos falar desses casos do trabalho da Polícia Federal desde o dia 9. Boa tarde. Isso. Boa tarde. A Polícia Federal começou os trabalhos direcionados à eleição 2020 no dia 9 de novembro, nas cidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte. Dia 11, nós estabelecemos mais 16 polos no interior do estado, né? Como você bem falou, hoje nós tivemos já algumas ocorrências, algumas ainda em andamento, outras já concluídas, envolvendo propaganda irregular, boca de urna, transporte irregular de eleitores, e algumas ainda estão sendo averiguadas para verificar a provável transferência irregular de domicílio eleitoral e compra de votos. Durante essa semana já tivemos alguns, e hoje também, né, foram 35 casos de busca e apreensão em cidades como Assaré, Juazeiro do Norte, Ipu, Brejo Santos, e 21 autuações por crimes eleitorais, né? Tivemos pessoas presas também? Exatamente. Dessas 21 pessoas autuadas por crime eleitoral, 15 permaneceram presas, né, foram liberadas mediante fiança. Nós instauramos 15 termos circunstanciados de ocorrência e mais 3 autos de prisão em flagrante, né, 2 na cidade de Juazeiro do Norte e 1 aqui em Fortaleza. Muito obrigado pela sua participação. Foi também apreendido R$ 82.100, veículos celulares e material de propaganda, além de documentos diversos. A apuração final, a Polícia Federal vai fazer um novo balanço no final da tarde. Eu volto com você no estúdio, Nádia. Muito obrigada, Almir. E em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, 4 dos 5 candidatos a prefeito já votaram nesta manhã. O Edson Freitas está acompanhando tudo ao vivo para a gente e vai falar como é que está a votação por aí, Edson. Boa tarde.
Oi, Nádia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Está bem tranquila. O primeiro candidato a prefeito de Juazeiro do Norte a votar foi o Demontier Fernandes, do PSOL. Ele votou na sede da CAGES, no bairro João Cabral. O segundo candidato foi o candidato à reeleição e atual prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, do PTB. Ele votou na antiga Câmara de Vereadores, que fica na Rua do Cruzeiro, no centro de Juazeiro do Norte. Nós também acompanhamos a votação do candidato Nelinho Freitas, do PSDB. Ele votou na Escola São Francisco, no bairro Franciscanos, e estava acompanhado de familiares, apoiadores e também do candidato a vice-prefeito. Já o candidato do Podemos, Gleidson Bezerra, votou por volta de 10h20 da manhã, estava acompanhado da esposa, dos filhos e também familiares, além de apoiadores. Ele votou na Escola de Ensino Fundamental Felipe Neri da Silva, no bairro Limoeiro. A candidata do PSB, Ana Paula Cruz, está prevista para votar daqui a pouquinho, 1h da tarde, aqui nessa escola onde nós estamos nesse momento, no centro de Juazeiro do Norte. É a Escola Moreira de Souza, na Rua do Cruzeiro. A gente segue acompanhando toda a movimentação. Até agora está bem tranquila. A gente passou por algumas unidades, por algumas escolas aqui de Juazeiro do Norte e também da cidade do Crato e pôde comprovar que as pessoas estão obedecendo às normas e usando sempre máscara e evitando aglomeração. Nádia. Tá certo, esse foi o Edson Freitas trazendo informações das eleições lá em Juazeiro do Norte. Muito obrigada, viu, Edson? E em Caucaia, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado, a votação foi bem movimentada. Kilvia Muniz. Em Caucaia, mais de 222 mil eleitores devem vir às urnas neste domingo. A cidade é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Ceará. São mais de 365 mil habitantes. Concorrem à prefeitura 8 candidatos. Já a uma das 23 vagas da Câmara Municipal, são 536 candidatos. A votação começou normalmente às 7h da manhã. Nós estamos agora no Colégio Branca Carneiro de Mendonça, no centro, onde mais de 4 mil eleitores devem vir realizar sua votação. E em Sobral, na região norte, a votação segue tranquila e organizada. Neste ano, a votação para prefeito é apenas entre 2 candidatos. Matheus Ferreira. Olá, a votação aqui em Sobral segue organizada e, por enquanto, tranquila. Na cidade estão aptos a votar neste domingo 142 mil eleitores, divididos em 2 zonas eleitorais. A 121ª, com 162 sessões, e a 24ª, com 212 sessões. O maior local de votação na cidade é a Escola Jarbas Passarinho, localizada no bairro do Junco. Nessa escola, votam 5.268 eleitores, divididos em 13 sessões. Neste ano, a eleição para prefeito aqui em Sobral é entre 2 candidatos. Ivo Gomes, do PDT, que tenta uma reeleição, e também Oscar Rodrigues, do MDB, candidato de oposição. Aqui na cidade, a segurança foi reforçada por parte do Exército, tropas do Exército que chegaram nos últimos dias no município, assim como a Polícia Militar. Aqui nesse local, no SESI, foi onde votou o candidato do MDB, Oscar Rodrigues. E meio-dia, o candidato do PDT, Ivo Gomes, vota acompanhado do irmão Cid Gomes, numa escola do centro da cidade. TV Verdes Mares, eleições 2020. E de volta a Fortaleza, na UES, no campus do Itaperi, um dos maiores locais de votação do estado, o movimento foi tranquilo. Isaac Macedo. Oi, pessoal, olha só, a tranquilidade ainda é a principal característica desse primeiro turno das eleições municipais aqui no campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará. Neste momento, vocês observam aí a movimentação em algumas das 25 sessões eleitorais que existem aqui nesse campus. A gente lembra, inclusive, que aqui na UES votam cerca de 10.600 eleitores dos 1.800.000 de toda a capital. É um dos maiores locais de votação de todo o estado do Ceará. Então a gente percebe toda a tranquilidade, as pessoas estão sim respeitando o protocolo de segurança que foi estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Muitos dos eleitores trazem a própria caneta, todos estão usando máscara e também respeitando o distanciamento que foi estabelecido num adesivo que foi afixado no chão. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, votou há pouco em um colégio particular no bairro Aldeota. Ele chegou acompanhado da mulher e de apoiadores. O candidato à Prefeitura de Fortaleza, Renato Roseno, do PSOL, votou ao meio-dia em um colégio particular no bairro Água Fria. Ele chegou ao local de votação acompanhado de apoiadores.
Você também pode acompanhar toda a cobertura das eleições em tempo real pelo nosso G1 Ceará. Tem também o Guia do Eleitor, lá tem todas as informações, é só acessar. A gente volta com outras informações daqui a pouco.